Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 26, no 2 e no 3, que diz assim: esquadrinha-me, ó Senhor, e prova-me, ensina-me os meus íntimos pensamentos e meu coração. Porque a tua misericórdia está diante dos meus olhos, e ando em tua verdade. Então, Davi, ele vai fazer uma declaração da integridade dele, aleluia, Jesus. Porque o Senhor disse que Davi era segundo o coração de Deus, aleluia, Jesus. Saul só veio na frente dele porque foi o povo que quis um rei, porque todas as nações pagãs lá tinham reis. Então Israel também queria um rei, sendo que Deus queria ser o rei deles, mas eles não quiseram um rei. Então antes de Davi veio Saul, aleluia, Jesus, que perseguiu, não fez conforme a vontade e não tinha o coração voltado para o Senhor, aleluia, Jesus. E não era íntegro também, assim como Davi, porque Davi diz assim: Senhor, esquadrinha e prova o meu coração, o meu íntimo, que o Senhor verá a minha integridade, porque ele afirma: eu ando na integridade, eu faço o que é certo, Senhor, na tua presença, aleluia, Jesus. Aí ele vai dizer que as tuas misericórdias estão em seus olhos e ando na sua verdade. Porque a tua misericórdia está diante dos olhos dele, ele disse. Eu vejo sempre, Senhor, as tuas misericórdias, porque eu ando na tua verdade. E nós, irmãos, será que nós estamos vivendo também na integridade? Será que nós podemos chegar numa oração e dizer assim: Senhor, esquadrinha e vê, Senhor, o quanto eu sou íntegro, enquanto eu sou reto, eu sou correto na sua presença. Aleluia, Jesus. Eu não dou legalidade para o inimigo, assim como Jó também, homem íntegro, reto, se desviava do mal, quer dizer, não dava legalidade para o inimigo. Assim o Senhor sempre era com ele. Aí Satanás vai dizer assim para Deus: mas o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele é íntegro a ti. Porque ele tem tudo, ele é rico, ele não passa dificuldade, ele não tem necessidade. Por isso ele é íntegro. Mas por quê? Porque, irmãos, hoje em dia você vê como Satanás é, né? Sendo que Satanás mesmo, ele quer dar riqueza, aleluia, Jesus, para poder a pessoa ser gananciosa. E a pessoa sendo gananciosa, a pessoa não está em Deus. Enquanto Jó estava totalmente em Deus, Jó não dava legalidade para o inimigo. Então, o inimigo, sabendo que ele não dava legalidade para o inimigo, o Senhor abençoava, prosperava, abençoava. Aleluia, Jesus. Mas o inimigo, ele também faz isso. Aqueles que servem a ele também promete riqueza, ele promete fama. Aleluia, Jesus. E aí o que ele faz? Depois que a pessoa já desfrutou um bom tempo disso, ele arma um laço. Aleluia, Jesus. Igual muitos que estão caindo aí, pastores, essas pessoas que ficam na internet aí, o inimigo monta um laço e depois traga a vida dessa pessoa. Coloca essa pessoa na cadeia, faz quebrar o ministério e a pessoa fica na sarjeta, acaba o ministério, acabou o dinheiro, acabou a família, acabou tudo e fica na sarjeta. É isso que o inimigo faz, enquanto o Senhor
Enquanto a pessoa que está em Deus é íntegra, é reta, aleluia, Jesus, tem misericórdia do seu próximo, busca a face do Senhor, aleluia, Jesus. Assim como Davi buscava, Jó também buscava, aleluia, Jesus. Ele estava sempre oferecendo sacrifícios, aleluia, Jesus, para o Senhor. Davi também era assim, era reto perante o Senhor, que ele dizia assim: Senhor, esquadrinha os meus pensamentos. Será que nós estamos nessa situação para dizer para Deus: Deus, esquadrinha meus pensamentos, olha como eu sou reto, como eu sou íntegro, né? As suas misericórdias estão sempre comigo, aleluia, Jesus. Sim, as misericórdias do Senhor, por mais que às vezes a gente erra e falha, Deus é tão misericordioso que mesmo errando e falhando, as misericórdias estão conosco. Aleluia, Jesus. Claro que Davi não era santo, Jó não era santo, mas eles tentavam, eles se esforçavam na presença de Deus, aleluia, Jesus. Porque isso nós vemos, irmão, grande é a misericórdia do Senhor. Lembra quando você estava perdido lá no mundo? Quantas misericórdias foi sobre a sua vida para hoje eu e você estarmos seguindo, aleluia, Jesus, a presença do Senhor aqui. Quantos livramentos, aleluia, Jesus, que o Espírito Santo fez eu lembrar que Ele me deu quando eu estava lá servindo a vontade do inimigo. E assim é na minha vida e na sua vida também, aleluia, Jesus. Então, grande é as misericórdias do Senhor. Só que aquele que conhece a misericórdia, aquele que conhece a glória de Deus, a graça de Deus, é batizado no Espírito Santo, conhece a verdade e volta, aleluia, Jesus, a comer a comida lá, acho que é um lodo, não sei o que os porcos comem lá, ficam na lama, aleluia, Jesus. É como você dá diamante aos porcos, aleluia, Jesus. Você recebeu o diamante e voltou de novo no barro. Você pensa um negócio desse? Aí não vai ter misericórdia mais. Porque lá, outrora, a gente não conhecia a palavra de Deus, a gente não conhecia. Então o Senhor ajude misericórdia. Mas ai de nós se a gente querer se desviar e voltar para a lama de novo, aleluia, Jesus. Aí as misericórdias não vai ter mais. Porque aí nós estaríamos crucificando novamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque conhecemos a glória dele e viramos as costas para ele, aleluia, Jesus. Então, irmãos, que a gente possa declarar, eu e você possamos declarar assim como Davi, como Jó, aleluia, Jesus. Ele dizia para os amigos dele: mas eu sei que eu fazia o que era certo. Que Deus me mostre então aonde eu errei, aonde eu deixei de ajudar o órfão, a viúva, aleluia, Jesus. O estrangeiro, me mostra quando eu não ajudei. Eles se alegravam quando eu falava com eles. Os meus conselhos alegravam os olhos deles. Eu ajudava com alimento. Eu era pregador da palavra de Deus, aleluia, Jesus. Eu sentava com os reis, porque, aleluia, Jesus, Jó era um rei, aleluia, Jesus, porque ele era o homem mais rico da época dele. Os homens mais ricos da época lá eram reis. Então, por que ele era bem sucedido? Aleluia, Jesus. Porque Deus abençoou ele e virou um rei, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória. Que a palavra vai dizer que ele foi o homem mais rico da época dele. Então, se ele foi o homem mais rico da época dele, porque ele era um rei, aleluia, Jesus. Isso eu posso estar falando em outro minuto de reflexão, falando sobre a vida de Jó. E assim Davi também, Davi se tornou o rei de Israel, aleluia, Jesus. Davi também era o rei.
justo e leal ao Senhor, que possamos ser assim. Então as misericórdias, as bênçãos, a prosperidade virá sobre a minha vida e a tua vida, e recebe em nome de Jesus.